em relação à identidade. Está faltando eles realmente entenderem o porquê que Deus nos criou. Porque quando a gente entende o plano de salvação, porque Deus criou a gente, começa a encaixar as peças do quebra-cabeça. Porque pra mim a vida cristã é essa, né? Não é uma foto que você vê que tá tudo completo. Pra mim é um quebra-cabeça que dia após dia a gente vai achando uma pecinha e vai colocando no lugar até o dia que o Senhor vai voltar e aquele quebra-cabeça ele vai estar completo. Então eu acho que a questão da identidade que falta nos jovens é de ir de fato para a palavra, sabe? De entender o porquê que nós fomos criados, para que nós fomos criados e buscar dentro da palavra o que é que o Senhor nos diz, né? Na palavra o Senhor diz que nós somos filhos amados, né? Que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, que a gente tem que procurar a santidade. Mas e aí, o que é que eu tô fazendo para de fato viver aquilo dali? O que é que de fato eu tô fazendo para ter uma identidade? Eu já tive várias crises de identidade, né? De não saber o que é que eu queria fazer da minha vida, qual a profissão que eu queria fazer, qual carreira eu queria seguir, mas a principal, assim, crise de identidade que eu tive foi de saber quem eu sou em Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal da Fcast. Hoje estamos no 4º episódio da série O que Deus Mudou na Minha Vida. É uma série assim extraordinária aqui dentro do canal da Fcast, onde a gente está convidando pessoas para falar um pouco do seu testemunho de vida, para contar sua trajetória, para falar da sua vida mesmo, né? Eu acredito que todo mundo tem uma história muito bacana para entregar, todo mundo tem algo para entregar. É basicamente como se todo mundo, a gente fosse ali, tivesse um ouro que às vezes nunca teve a oportunidade de extrair esse ouro e colocar para fora. E através do testemunho, a gente sabe o poder e o alcance que pode ter. Então você que está em casa, seja muito bem-vindo a essa série maravilhosa. São pessoas assim de Deus, são nomes que foram soprados realmente por Deus no nosso coração, tanto do meu como de Emily, minha esposa. Então assim, eu sei que vai ser um episódio extraordinário para a honra e glória de Deus. E vamos dar muitas boas-vindas a Larissa Vidal, de Salvador, Bahia. Seja muito bem-vinda, Lara, ao nosso podcast. É um prazer receber você, é um prazer conversar com você, um prazer também escutar um pouco da sua trajetória, da sua história. Você que tem 27 anos, tá? 27 anos, inclusive, cristã, desde a igreja, né? Nasceu na igreja, isso é muito legal. E vamos começar com a oração, pedir para você abençoar aí a gente, né? Vamos lá? Amém. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de falar das tuas misericórdias e do teu amor, Senhor. Sabemos que esse projeto, ele nasceu primeiramente no teu coração e como Alex falou, Senhor, o Senhor escolheu cada pessoa para estar sentado aqui, falando do que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai, porque sabemos que sem ti nós nada somos. Nos conduz, Pai, em cada passo da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Pai, nos preenche com teu amor, Senhor, continua fazendo que as tuas misericórdias se renovem sobre as nossas vidas a cada manhã, Jesus. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, pela sua fidelidade, Senhor. Obrigado pelas bênçãos que chegaram e as que ainda vão chegar, Senhor, pelos livramentos visíveis e os invisíveis, Senhor. Nos coloca debaixo do seu talite santo, Senhor, e nos guarda como as meninas dos teus olhos, Senhor. Nos concede aquilo que conforme a tua vontade, Senhor, como o Senhor fala lá na tua palavra, que a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Amém. Amém, glória a Deus. Você que está em casa aí, vamos começar já começando o seguinte, né? A gente sabe que ser jovem e ser cristão não é fácil. Não é fácil, não é fácil, né? Quem fala que é fácil é porque não está indo no caminho correto. Isso é a realidade, tá? E a gente sabe que eu acredito muito que existem dois mundos completamente diferentes, né? O mundo dentro do culto, dentro da igreja, nos domingos, é uma coisa, você ir aqui com a gente é uma coisa, né? Com amigos da igreja mesmo é uma coisa, né? Porém, o segundo mundo ali, quando você tá em um lugar lá fora, quando você vai para fora, né? Já é um pouco mais complicado para os jovens, né? E antes disso, eu queria que você falasse um pouco, né? Se você sente essa dificuldade como jovem e também
o que é que, enfim, vamos começar por isso aí. O que é que você sente isso como jovem? Hoje em dia, eu acredito que eu ainda tenho certa dificuldade, né, em relação a, de fato, ser jovem e ser cristão. Em alguns aspectos da minha vida, mas há muito tempo atrás era muito mais difícil, né, em relação quando eu estava na escola, né? Porque a gente, estando na escola, a gente sabe que é um ambiente de que nem todo mundo entende os nossos desejos, as nossas vontades, né, de seguir a Cristo. E na escola, no período da escola, eu vivia ali numa corda bamba, né? De fato, ali numa balança de saber poxa, eu quero realmente fazer o que Cristo me pede ou eu quero fazer o que o mundo me pede. Hoje em dia, eu tenho ciência, tenho total convicção de que eu vivo no centro da vontade do Senhor. Então, as coisas do mundo, elas não me interessam mais, né? Sair pra festa, beber, isso não me interessa mais, porque eu sei que isso me dá uma distância da eternidade, né? Então, eu acredito que ainda é, sim, difícil, né? Porque a gente vê algumas coisas que, de fato, são atrativos aos nossos olhos, né? Quem é que não queria, aos seus 20 anos, né? Ter ali um casamento, ter uma vida profissional, ter um carro dos sonhos. Mas e quando o Senhor não nos dá isso? Né? Acho que essa é uma parte ali que, para mim, é a mais difícil, né? É entender que as minhas vontades, elas não são mais as minhas vontades. Vamos só voltar, né? Que a gente acho que tá lá na frente já. Vamos só voltar primeiro para contextualizar o que é estar no centro da vontade de Deus, né? Para a pessoa entender. Estar na vontade de Deus hoje, para mim, é de fato viver tudo que Ele tem para mim. E essa percepção, ela passou a pairar sobre o meu coração e sobre o meu entendimento há pouco mais de um ano, né? Durante 26 anos da minha vida, eu estava na igreja, mas ao mesmo tempo não estava, né? Em alguns momentos eu fazia as coisas, né? Estava com os meus amigos da escola, então eu experimentava bebidas, né? Eu ouvia músicas que não condiziam com aquilo que o Espírito Santo colocava dentro do meu coração. Vivia de fato uma vida dupla. Né? Raimunda, né? Isso, exatamente. Domingo na igreja e segunda a sábado no mundo. E eu achava que estava tudo bem, que estava tudo certo. E por muito tempo eu fui levando minha vida desse jeito, né? De fato, levando uma vida dupla. E sem entender o peso que aquilo dali tinha sobre a minha vida, né? O peso que aquilo dali carregava sobre a minha vida. E há pouco mais de um ano eu entendi de que tudo é perda. Se eu não tenho Cristo, como a música fala, né? E isso pra mim é real, sabe? O morrer pra mim é Cristo e o viver é lucro. Então, eu hoje estar no centro da vontade do Senhor é basicamente entender de que o sim pertence a Ele, o não pertence a Ele, a porta aberta pertence a Ele, a fechada pertence a Ele. Então, tudo na minha vida, tudo que acontece na minha vida é porque o Senhor permitiu, é porque eu tô vivendo o que o Senhor quer pra minha vida. E eu comecei a ter essa percepção há pouco mais de um ano, né? Não vou ser hipócrita de falar, nossa, há muito tempo, não. Foi há um ano, assim, que de fato o Senhor tirou tudo que eu tinha, sabe? Ele tirou tudo que eu julgava ser importante pra mim. Ele pediu renúncias, ele pediu pra eu renunciar a coisas, renunciar a desejos, renunciar a vontades. No começo foi muito doloroso pra mim, né? Sem entender, sem saber, sem ter ali uma base do para onde eu vou, do que eu vou fazer, mas decidi obedecer, sabe? Como Abraão. Abraão não sabia o que a palavra sai da sua casa, da sua parentela e vá pra terra que eu te mostrarei. Tipo, é como você hoje chegar pra mim e falar assim, Larissa, entra aqui nesse avião e vai. Ah, mas eu vou pra onde? Eu vou sobreviver de quê? Eu vou fazer o quê? Então, quando Abraão decidiu obedecer, ele foi sem nenhuma resposta. Sim. Ele foi com diversas dúvidas, mas sem nenhuma resposta. E é o que tem acontecido comigo, sabe? O Senhor me manda aí e eu tô indo, com dúvidas, com questionamentos, mas sempre debaixo de muita obediência. Então, eu acho que estar no centro da vontade do Senhor é esse. É deixar de fazer aquilo que eu quero, as minhas vontades, para fazer a vontade do Senhor. Eu percebo que muitos jovens hoje estão perdidos não por falta de informação, mas por falta de identidade, né? As pessoas que não sabem realmente quem é você, é como se você estivesse num barco no meio do mar
e você tiver sem GPS, você não sabe para onde é que você está indo. Não sei se você já passou por isso, eu queria até escutar um pouco mais. Mas eu já passei por isso também, que é a famosa crise de identidade que acho que todo mundo passa. Você não sabe quem você é, você não sabe para onde você está indo, você não sabe às vezes nem de onde você veio. Verdade. Então você tá ali, na verdade, perdido na vida, né? Sem realmente. Só que eu percebo que muitas vezes as pessoas estão falando, tipo, você tem que ter identidade, tem que descobrir quem você é. Agora estão muito falando sobre isso, né? Sobre propósito. Uhum. Não, porque não é o meu propósito de vida. Falando um pouco sobre identidade. O que é que você enxerga hoje nos jovens atuais que muitas vezes se perdem nessa identidade e estão nessa crise de falar assim, meu Deus, quem eu sou? Eu acho que, assim, tendo uma visão bem ampla em relação aos jovens de dentro da igreja, né? Em relação à identidade, eu acho que está faltando eles realmente entenderem o porquê que Deus nos criou. Porque quando a gente entende o plano de salvação, porque Deus criou a gente, eu acho que a gente começa a encaixar as peças do quebra-cabeça. Porque pra mim a vida cristã é essa, né? Não é uma foto que você vê e que tá tudo completo. Pra mim é um quebra-cabeça que dia após dia a gente vai achando uma pecinha e vai colocando no lugar até o dia que o Senhor vai voltar e aquele quebra-cabeça ele vai estar completo. Então eu acho que a questão da identidade que falta nos jovens é de ir de fato para a palavra, sabe? De entender o porquê que nós fomos criados, para que nós fomos criados e buscar dentro da palavra o que é que o Senhor nos diz, né? Na palavra o Senhor diz que nós somos filhos amados, né? Que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, que a gente tem que procurar a santidade. Mas e aí, o que é que eu tô fazendo para de fato viver aquilo dali? O que é que de fato eu tô fazendo para ter uma identidade? Eu já tive várias crises de identidade, né? De não saber o que é que eu queria fazer da minha vida, qual a profissão que eu queria fazer, qual carreira eu queria seguir, mas a principal assim crise de identidade que eu tive foi de saber quem eu sou em Deus. O que é que Deus espera da minha vida aqui na Terra? O que é que eu tô fazendo aqui para refletir aquilo que a palavra diz que eu sou? Aquilo que a palavra me orienta a ser. Então, eu acho que o que tem faltado nos jovens, de fato, é isso, sabe? É realmente entender o que o Senhor tem para poder dizer. Eu acho que é meu celular. Pode desligar, amiga. E é de fato o Senhor, né, falar ali pra gente e a gente absorver aquilo, levar. Porque você hoje pode chegar pra Lara, que é sua filha, e falar assim: Lara, você é amada. Você é minha filha, você é filha de Alex. Mas pode chegar um momento que ela não pode se sentir amada, ela pode não se sentir a sua filha. E como é que você, pai, faz pra que ela retorne, né, a ter de fato a identidade dela de filha? Você vai tirar tudo dela. Tudo que você julga que não tá sendo benefício pra ela. E foi dessa forma que eu reachei a minha identidade no Senhor. Quando o Senhor tirou tudo de mim. Ele falou assim: eu basto na sua vida, porque você é minha filha. E um pai, você sabe. Um pai, ele é supridor, um pai, ele é amoroso, né? Um pai, ele vai te dar amor, mas ele também vai te exortar. Ele vai te dar benefícios, mas ele também vai te dar obrigações. Então, eu acho que o que tá faltando na juventude de hoje em dia é realmente a gente entender, na luz da palavra, o que é que o Senhor nos chama pra fazer e nos diz quem somos. Porque eu acho que uma coisa anda junto com a outra, né? Você falou um ponto muito importante que eu até anotei aqui, né? Da palavra. E é o seguinte, ó. Eu acredito que as vozes do mundo vêm confundindo a identidade. É como se fosse um rádio. Você tá em várias sintonias ao mesmo tempo. Só que você não é o que seu pai disse que você é. Você não é o que sua mãe disse que você é. Você é o que Deus disse que você é. Exatamente. Só que quando você escuta várias vozes, há essa confusão de identidade, né? Porque tá todo mundo falando em direção, tá todo mundo falando o caminho, só que você não tá baseado na palavra. E é a palavra que vai te dar uma verdadeira identidade. É ali que você vai revelar. Sim. A única voz que a gente tem que escutar, realmente, você que tá em casa, é a voz de Deus. Só que aí vem, tá, Alex, mas vocês estão falando aqui, a gente tá em 3 minutos de podcast, que legal. Vocês estão falando sobre identidade, vocês estão falando sobre voz. Tá, beleza. A pessoa tá em casa hoje e tá falando assim, tá, ok, entendi então. Então, eu tenho que, para eu vencer minha crise de identidade, para eu me encontrar, eu preciso ir pra palavra. E para ir pra palavra, eu tenho que escutar a voz de Deus.
Aí a pessoa tá em casa se perguntando, tá, mas como é que eu faço pra escutar essa tal voz de Deus, né? Como é que você, quando você quer ouvir um direcionamento, como é que acontece essa voz, né? Como é que você consegue ter essa comunicação com seu pai? Sendo bem sincera, hoje em dia, jejum. Aham. Jejum, pra mim, assim, é a forma mais eficaz de eu silenciar todas as vozes ao meu lado, né, na minha vida, e ouvir somente a voz do Senhor é fazendo jejum. E por muito tempo eu achava que jejum era uma moeda de troca com o Senhor. Eu renunciava a algo em troca de algo. Mas hoje eu entendo que não. Se eu tô em dúvida de algo, eu tenho que buscar do Senhor se é aquele algo ou não. Eu não tenho que ir ao Senhor e falar assim: ó Deus, me dê isso aqui, porque eu tô te dando isso aqui. Não, é falar assim: Senhor, eu preciso tomar essa decisão, mas eu quero que o Senhor me direcione. Então, hoje, pra mim, pra eu de fato ouvir a voz do Senhor, é no jejum. Mas por muito tempo, Jejum não é dieta, tá? jejum não é dieta. Jejum é você se abdicar de algo e buscar o Senhor em oração e palavra. Explica aí, Lari, pra pessoa que tá em casa hoje, tá? Que ela tá escutando o nosso podcast, ela não sabe nem o que é jejum. Aí ela tá ali, tipo, querendo ouvir a voz de Uhum. Deus, tá? Ela falou, pô, esse negócio, como é esse negócio desse jejum? O jejum, basicamente, é você sacrificar algo que te custa. Né? Certo. Na Bíblia, a gente tem algumas versões do jejum em relação a alimento, né? Você ficar sem comer certos tipos de coisa, como foi a questão de Daniel. Você abdicar ali do momento como Jesus fez, né? Que ele ficou o tempo de jejum e foi buscando e orando ao Senhor. Mas para mim, Larissa, no mundo em qual nós estamos inseridos hoje, às vezes não é um alimento, não é uma comida que vai mortificar a minha carne. Às vezes é um TikTok, às vezes é o Instagram, né? Às vezes é séries, são músicas seculares. Então você realmente precisa entender aquilo que te custa no momento, aquilo que tá roubando o tempo de Deus na sua vida. E então é você, de fato, né, tirar algo que mortifica a sua carne e, ao mesmo tempo, você devolver à sua carne aquilo que vai fortalecer ela, que é a oração e a palavra, né? Você ali ler a palavra, você buscar na palavra. E eu vim agora de um jejum de 21 dias de Daniel. Então, e aí, nos últimos dias, né, da sexta, do sábado para o domingo, eu fiz 24 horas. E eu lembro que eu comecei a ler Mateus, né? E toda vez que eu sentia fome, tipo, de comida mesmo, eu ia ler a palavra. Porque eu falava assim, eu falei, tá nas últimas, já tá chegando ao fim. Eu falei assim, eu vou seguir até o fim, eu vou seguir. Eu falei, porque o direcionamento que eu quero do Senhor, ele é específico, eu não posso titubear agora no meio. E aí eu fui e passei, né, as 24 horas toda, né, a gente foi servir na igreja e eu tava de jejum e eu fui ali, né, eu falei assim, saí da igreja morrendo de fome, querendo comer tudo que via pela frente, mas eu falei assim, não, eu vou me manter firme e assim eu fui. E na segunda-feira, quando eu fui entregar o jejum, né, que acabou os 21 dias, eu tava lavando os pratos Comeu e um hambúrguer? eu comi. Comi um hambúrguer delicinha, com bacon, a carne mal passada. E eu tava lavando os pratos e eu chorava muito, 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 muito agradecendo ao Senhor. Porque durante esses 21 dias, eu entendi de que tudo que eu tô buscando ao Senhor, Ele vai chegar na minha vida na hora certa. A gente se desespera à toa, essa é a verdade. Mas que eu entendi de que durante os 21 dias o Senhor foi o meu sustento. Ele foi a minha fortaleza. Todas as vezes que eu quis desistir, ele estava ali falando assim: não, filha, falta pouco, vai mais um pouco. Então, hoje, o meu jeito de ouvir a voz do Senhor é de fato fazendo jejum. Então, eu tô sempre em constante jejum, né? Fazendo um jejum aqui, um jejum ali, de uma coisa e de outra, porque eu acredito que. Eu acho que, assim, um parêntese aqui bem grande, isso é o que funciona pra mim, né? Possa ser que não funcione para outras pessoas. De fato, para você, o jejum de 24 horas, de 12, de 6 horas, de tirar uma refeição, pode valer. Mas para outras pessoas, vai ser simplesmente um jejum de assistir conteúdo adulto na internet. Porque aquilo dali tá roubando ela do Senhor, né? Pode ser um jejum de falar mal do amigo, né? De julgar as pessoas. Então, acho que as pessoas, elas precisam entender, primeiro, o que é que tem roubado o seu tempo com o Senhor.
Pra a partir daí você dar os próximos passos. Porque não adianta você falar assim, não, você que nem a irmã Larissa, vou fazer o jejum de 21 dias. Uhum. E simplesmente não funcionar pra você, porque não é aquilo que o Senhor quer. Perfeito. Eu anotei aqui, eu pesquisei, na verdade, né? Deuteronômio 28:2 fala: E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirem as vozes do Senhor teu Deus. O que eu sempre falo é: as bênçãos do Senhor, elas vão te alcançar. E isso é incrível, por quê? Porque quando você tá debaixo da graça de Deus, as coisas elas vão fluindo, elas vão acontecendo de forma natural. Eu até falei no Instagram essa semana, toda vez que você tá contra a vontade de Deus, parece que você nada, e você não sai do Sim, lugar. Você tá contra a correnteza. Você pode fazer um humanamente possível, tudo não flui. verdade. Não flui. Você pode se conectar com network, você pode falar com pessoas, você pode abrir empresas, você pode fazer o que você quiser, mas se você não estiver debaixo da graça de Deus, não vai fluir. Trava, é como se sua vida estivesse travada. E esse ponto é bem interessante. E acrescentando só mais uma coisa que você falou, que diz Crescente. lá em Mateus, né? Que fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então significa que você já tem tudo. Perfeito. Você já tem tudo. As coisas, elas só vão ser acrescentadas à medida que a sua vida ela vai correndo. E o que seria esse tudo da sua vida? Cristo. Uhum. Se você tem Deus, você tem tudo. Acabou. Tem uma frase de Charles Spurgeon que eu gosto muito, né? Que nada temos até que tenhamos a Cristo. E tendo Cristo, nós temos tudo. Então, pra mim, a minha percepção desse versículo de Mateus fala isso. Eu tendo Cristo, eu tenho tudo. As outras coisas, elas só vão ser acrescentadas na minha vida para que eu possa viver. Até porque a gente precisa de um trabalho para hoje em dia para poder sobreviver, para ter o alimento. Então, eu tenho a minha vida, eu não, de fome eu não vou morrer porque eu tenho um Cristo. Mas se eu quiser, se Deus quiser um algo a mais, aquilo dali vai ser acrescentado na minha vida. Uhum. Lari, voltando para um pouco da sua história, você já chegou naquela fase que você sentiu um vazio dentro de você? Já. E aí, me conta um pouco dessa fase. Já foi exatamente há um ano atrás, quando eu terminei meu relacionamento. E foram 3 anos de relacionamento e noivado. E quando acabou, chegou ao fim, eu me vi perguntando, eu falei: "E agora? Pra onde eu vou? Quem eu sou? O que é que eu vou fazer? Por que Deus quis isso? Por que tinha que ser dessa forma? O que eu fiz de errado?". E por algumas semanas, essas perguntas elas foram ecoando na minha cabeça, foram ecoando na minha cabeça e eu me senti vazia. Sabe quando você tá que é arrancado algo de você, abruptamente, e você se pergunta, fala assim: "Tá, e agora? Pra onde eu vou? O que eu gosto de fazer? Quem sou eu?". E aquele vazio, ele pairou no meu coração por algumas semanas, e eu lembro que um dia eu estava deitada no chão do meu quarto, chorando muito, e falando assim, eu falei: "Senhor, por quê?". Eu falei: "Por quê?". Eu falei: "Por que que eu tô passando por isso? Por que que essa dor? Por que esse vazio? Por que eu me sinto tão sozinha? Por que eu não sinto o Senhor dentro de mim?". E aí Deus falou assim: "Porque você estava botando as suas expectativas em algo que não era eu". E aquilo dali, sabe, cortou meu coração no meio, porque quando eu parei para analisar toda a minha vida, tudo ela se voltava nos meus planos. Nos meus planos de casar, nos meus planos de construir uma vida. Não que eu não estivesse fazendo esses planos com o Senhor no centro, mas eu não estava colocando Deus no seu devido lugar. As coisas elas estavam passando, né, uma cadeia, uma escadinha, e aí a cada degrau que eu subia, Deus descia 2, Uhum. né. E aí o Senhor falou assim: "Do que adianta você ter tudo na sua vida e você não me ter?", né. Eu ia para a igreja, eu servia, e mesmo assim não era o suficiente, porque Deus não tinha o meu coração por completo, outras coisas estavam me roubando do Senhor. E quando o Senhor falou assim: "Você só vai se sentir cheia de novo, você só vai se sentir completa de novo, quando eu for suficiente na sua vida. Enquanto eu não for suficiente na sua vida, você vai continuar com esse vazio". E aquilo dali me cortou por inteiro, me cortou. Então é por isso que eu digo que eu passei 26 anos
da minha vida na igreja. Vivendo para a igreja, mas não vivendo para o Senhor. E há 1 ano eu tenho vivido para o Senhor. Porque eu entendi de que Ele é suficiente na minha vida. E que com Ele eu posso todas as coisas. Sem Ele eu não posso nada. Perfeito, velho. E dessa fase do vazio, né, que eu acho que todo mundo enfrenta, inclusive, assim, quem é cristão, quem não é cristão, quem, enfim, né, segue a sua linha ali. E, inclusive, foi por isso que eu fui pra igreja, né, que eu senti um vazio que não era preenchido em lugar nenhum. Não tinha nada que preenchesse esse vazio dentro do meu coração. E esse vazio é um negócio estranho, né, velho? Porque o que é o vazio, você que tá em casa, né? O vazio que a gente fala é quando você faz todas as coisas possíveis e você não se sente feliz. Você vai buscando uma felicidade aqui, Você outra vai outra felicidade caçando ali. e parece que nada preenche. É como se fosse uma coisa dentro do seu peito aqui. Que você fica assim, rapaz, não é possível, velho. Uma agonia, uma coçadeira que É dá. uma falta de paz extraordinária que você pode sair pro shopping, você vai pro cinema, você faz uma viagem, você vai pro resort, você vai pra Dubai, Pode cair 10 mil na sua conta, você não cai vai dinheiro se sentir e feliz. você não se sente completo. Verdade. Você não se sente completo. Aí a gente brinca assim, é como se algo tivesse faltando, só que na verdade tá faltando tudo. Exatamente. Na verdade tá faltando tudo. E quando a gente fala desse tema, né, o que Deus mudou na minha vida, eu queria que você falasse um pouco primeiro o que é o que Deus mudou na sua vida e qual foi, assim, a maior transformação que você teve. Vamos separar aqui, né, do Larissa antes dessa transformação, né, e Larissa depois, assim, como é que você enxerga que mudou na sua vida? Antes da transformação, né, do que Deus mudou na minha vida, eu levava uma vida comum, né? De frequentar a igreja, ir pro culto, né? De ter amigos tanto do mundo secular quanto do mundo cristão e sentar na mesa com as pessoas que não eram da igreja e falar e tentar falar de Deus, mas tipo, as pessoas olharem pra mim e falavam assim: "E sua vida não condiz com o que você fala". E ir pra igreja e tentar falar de Deus e as pessoas falavam assim: "Não, mas não é isso". Sabe, aquele negócio de que quando você não tem autoridade pra falar daquilo, que você tenta falar, tenta entrar num assunto, e aí é como, tipo, eu chegar pra você aqui e começar a falar sobre cor de esmalte. Você não entende nada, você pode até saber o que é vermelho e o que é, tipo, sei lá, branco. Uhum. Mas você não vai, se eu te perguntar, Alex, o que é renda? Você não vai saber o que é renda. Alex, o que é vinho? Ah, você conhece tal esmalte, tal marca de esmalte? Não é o seu local, entre aspas, não é o seu local de fala, você não domina sobre aquele assunto. E era como eu me sentia. Eu já li a Bíblia toda, mas é como se fosse irrelevante para mim. Eu, durante alguns períodos da minha adolescência, da minha juventude, ia para acampamento, sentia a presença do Senhor, voltava para casa e com uma semana tudo acabava. Eu ia para eventos na igreja, ministrações na igreja, era transformada no momento, mas quando eu voltava para casa, aquilo não voltava junto comigo. Eu tentava, durante a minha rotina, encaixar a leitura da palavra, mas aí começava a me dar sono. Eu ajoelhava para orar e eu começava a sentir dor no joelho e falava assim, pô, essa posição não dava, e aí ia orar deitada e dormia. Botava o celular para despertar às 3 horas da manhã e simplesmente não ouvia o despertador, botava o celular para despertar, para tipo, não perturbe, né? Enfim, ia desligando o despertador. Então eu tentava construir uma vida com o Senhor e não conseguia, porque outras coisas estavam tendo domínio do Senhor. Né? Eu não tinha força de vontade, eu acho que é essa a palavra, eu não tinha força de vontade. Eu olhava, tentava, mas ficava por isso mesmo, né? Eu tentava ir, ia 2 vezes e não prosseguia. Era como se, tipo, entrasse na academia, né? Ninguém entra na academia gostando, gente. Maluquice você falar que você foi pra academia porque você gosta de treinar. Você aprendeu a gostar. Uhum. Então, essa era a minha vida, né? Então,
Tinha domingos que falava assim, vai ter aniversário de fulano e você vai ter que deixar de ir pra igreja. O aniversário de fulano era de noite, você tinha que deixar de ir pra igreja. Tudo bem, eu assisto o culto de casa, né? Os crentes de YouTube. Não, vou assistir de casa, não tem problema. Mas podcast pode, viu, gente? Podcast pode. Enquanto tá lavando os pratos, principalmente. Brincadeira. E depois da transformação, né? Depois de tudo que o Senhor fez na minha vida, tem tudo na minha vida tem o seu devido encaixe, né? As minhas prioridades hoje, eu antes não tinha o hábito de ler a Bíblia pela manhã, durante o processo da transformação também. Hoje em dia eu digo a você, todo dia, eu não sei qual é o fenômeno que acontece, mas 8h30 da manhã tem um passarinho, juro pra vocês, todo dia, 8h30 da manhã, bicando a janela do meu quarto. Uhum. E a gente sabe que para um passarinho bicar uma janela de um quarto, e assim, meu quarto, ele tem uma casa, e aí meu quarto é meio que como se fosse, né, num corredorzinho, a janela. Então, diante de tudo, era impossível esse passarinho parar todos os dias, 8h30 da manhã, na minha janela do meu quarto. E ó, ele bica lá, e eu acordo com barulho, então o barulho me acorda, e aí eu já sei. Eu levanto, tá na hora de eu levantar, abro minha Bíblia, vou fazer meu devocional, faço tudo que eu tenho que fazer, e de noite, pra mim, é inegociável, onde quer que eu esteja. Deu meu horário, um beijo, viu, galera? Tô indo me recolher, tô indo fazer meu devocional, porque eu entendi de que a constância é o que me move. Eu ser constante na presença do Senhor é o que me move, é o que me transforma. E foi durante esses 365 dias que, de fato, a minha vida, ela foi transformada, né? Porque foi ali, não foi da noite pro dia. Porque as pessoas hoje em dia têm o costume de falar assim, o de repente de Deus. É o miojo. O de repente de Deus, tudo aconteceu num passe de mágica. E não, gente. Nada acontece num passo de mágica. A gente precisa ali ir dia após dia buscando o Senhor, dia após dia lendo a palavra, se dedicando a querer ser cristãos melhor, né? A dar testemunho fora e dentro da igreja. Porque, às vezes, pra gente é muito mais fácil a gente dar testemunho quando a gente tá fora da igreja do que dentro da igreja. Uhum. Porque dentro da igreja a gente fala assim, mas a pessoa já me conhece. Tipo, a pessoa conhece a Cristo. Mas e aí? Só por isso você não vai dar uma paz do Senhor pra pessoa? Um Deus te abençoe no final do culto? E aí, quando a gente tá na fila do mercado e chega uma pessoa aleatória e você fala, Deus te abençoe. Porque você sabe que aquela pessoa profundamente não te conhece. Ela não sabe quem você é. Então, você falar um Deus te abençoe, pra você tá tudo tranquilo. Mas e dentro da igreja? Qual é o exemplo que você tá dando? Será que você ajuda aquela pessoa que tá precisando? Você olha dentro dos olhos dela e fala assim, tá tudo bem com você? Você tá precisando de alguma coisa? Porque quando fala assim, o próximo, amar o próximo, a gente vai achar que talvez seja um mendigo na rua, o cobrador do ônibus que você pega uma vez a cada 15 dias, ou o Uber que você decidiu pegar hoje. Mas o nosso próximo são essas pessoas distantes, mas também são as pessoas que convivem com a gente diariamente. É verdade, é igual aquelas pessoas que eu não entendo, né? A pessoa fala que vai pra África fazer uma viagem missionária e não dá uma quentinha pro vizinho que tá do lado, né? Pois é. Não faz sentido nenhum. E você já viveu a fase da comparação? Já. Quando eu tava noiva, eu me comparava o tempo inteiro com pessoas da minha idade que já tinham filhos, que já tinham casa, que já tinham relacionamento. E eu falava ao Senhor, eu falei assim, meu Deus, eu já tô noiva. O primeiro passo já foi, né? Porque na Bíblia não diz sobre namoro. A Bíblia não preza pelo namoro, né? E aí eu falo assim, tá, Senhor, eu tô noiva, e aí? Fulano já tá casado, fulano vai casar, Beltrano casou. E eu? Eu não vou pra lugar nenhum. Fulano tem o emprego dos sonhos e eu? Não sei nem o que eu quero fazer da minha vida, não sei nem que faculdade eu quero fazer. E pra mim, assim, essa fase dos meus 19 até os meus 23 anos foi, tipo, uma fase que eu tentava olhar para os outros e ver o que é que dava para eu fazer com que o outro fazia.
Vamos supor, Emily, tipo, poxa, a Emily com 19 anos tá na faculdade, fazendo faculdade de fisioterapia. Ela falou que ela gosta muito da área da saúde. Poxa, eu gosto de que área? Como é que eu tenho que ir pra aqui? Poxa, como será que ela conseguiu? Mas não era uma comparação saudável, né? De você realmente usar o outro como. Não vou falar como espelho, né? Mas como alguém que de fato seja um lugar onde você queira um dia chegar. Referência? Isso, uma referência. Mas era algo que eu falei assim, o que é que ela fez que eu também não posso fazer? Né? Era de fato de menosprezar. E aí eu pensava, falei assim, não, porque Emily é bonita, não porque Emily gosta de estudar, porque Emily fala melhor do que eu. É por isso que ela conseguiu. E aí eu começava. E aí eu começava, eu começava, eu começava. E aí chegava um momento que eu parava e falava assim, eu não vou pra lugar nenhum. Vou ficar aqui mesmo com minha vida medíocre, com minha vida mais ou menos, e é isso. E aí chegava uma nova semana, e aí eu vi uma pessoa que tinha ido fazer intercâmbio pra fora. Poxa, aí começava de novo. Poxa, o que é que essa pessoa conseguiu pra estar lá? O que é que ela precisou fazer? Só que assim, eu só via o lado bonito. Eu não via os sacrifícios que a pessoa precisava ter. Nossa, eu peguei um código essa semana com Moisés, estava aqui, ele falou o seguinte: não adianta você comparar você com o palco do outro sem ver os bastidores. Exatamente. Você que tá em casa, faça essa dica aqui que eu dou para todo mundo. Quando você tá se comparando com alguém, principalmente hoje no digital, né? A gente vê a vida das pessoas. Tem uma técnica que eu uso muito, tá? Toda vez que você tá na sua vida e você começa a se comparar, você começa a criar pautas em cima do que o outro tá fazendo. Silencie. Essa técnica é infalível. É 2 semanas, você já esquece, você fica até Verdade. melhor. Porque, na verdade, nossos olhos, muitas vezes, a gente inicia. Você tá na sua caminhada ali, você tá na sua jornada, e você tá vendo que uma pessoa, ela tá ali num lugar que você queria estar, talvez. Sim. Aí você começa a falar, rapaz, será que eu tô atrasado? Fala, não, rapaz, você não tá atrasado em nada. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua trajetória. Deus tem um projeto para cada um. É individual. Há uma técnica infalível para vencer a comparação na internet. Silencie. Você pega todo mundo assim, bota no. E não queira nem saber, você até esquece. Você se sente melhor, né? Porque eu acho que uma das formas de você vencer a comparação, primeiramente, é você não ver. Verdade. Porque a gente fala assim, sério, a gente fala assim, não, porque para vencer eu preciso. Não, a verdade é essa. Às vezes você precisa eliminar dos seus olhos. Sabe? Quando você não tá vendo aquilo ali, você não tá enxergando, você não vai ficar desejando aquilo, né? É uma técnica, assim, infalível, É né? o que o ditado popular diz, né? O que os olhos não vê, o O coração coração não não sente, é sente. muito simples, é só você parar de ver, pô. É só você eliminar isso de você que você vai ver que você fica muito. Você vai se sentir muito melhor, né? E acho que a gente jovem, na verdade, com a internet, com o influenciador, com tantas outras coisas, porque, na verdade, não é uma coisa ruim, né? Porque você é dominado ali pela rede social pelas coisas boas, pô. Você tá vendo a pessoa comprar um carro zero e você tá lá pegando o seu buzu. Você nunca quer ter a vida de uma pessoa que tá numa cama de hospital passando por uma cirurgia. Exatamente. Por uma pessoa que tá passando fome. Você só quer as coisas boas. As coisas boas. Mas a gente nunca sabe o que é que aquela pessoa precisou abdicar ou talvez não. Que ainda tem esse ponto, né? Mas 90% das vezes alguém ela precisou sacrificar algo pra estar onde ela tá agora. Ou, às vezes, ela vive a vida mentirosa. Exatamente. Eu conheço pessoas que elas usam a rede social pra ter uma Mistificar. vida bonita, vender na internet. E se você olha o Instagram da pessoa hoje, é BMW, é lugares maravilhosos, perfeitos, e na verdade é tudo mentira. A pessoa vive uma vida endividada, uma vida mentirosa, uma vida sem caráter, mas na internet ela tá com a vida lá perfeita. E você que tá em casa lá, com sua vida íntegra, com tudo pago, seu cartão tudo ok, você tá todo alinhadinho, você tá se comparando com uma vida mentirosa. Exato. E isso tem levado ao adoecimento dos jovens. Verdade. E eu acho que o ponto que você falou também que me chama muita atenção é os meios ilícitos, né? Porque hoje a gente tem uma gama de meios ilícitos de que os jovens, eles estão indo. Não é algo que, vou pensar. Não, os jovens estão indo. Tipo, a gente tem diversas plataformas que geram dinheiro de forma ilegal. E que as pessoas, elas estão concordando com aquilo, estão achando que aquilo dali é bom. E
Quando ela vai pra rede social, ela não fala 100% da onde é que tá vindo o dinheiro dela. Ela só fala assim, ó, eu fiz tal curso e ganhei tanto. Eu fiz tal coisa. Mas e esse curso? Foi de quê? Ninguém quer saber o contexto por trás, né? Então as pessoas estão indo e falam assim, não, porque fulano fez tal curso. É que nem hoje, assim, você chegar pra mim e falar assim, eu não te conheço. Primeiro contato que a gente tá tendo, você falar assim, Polari, tem um curso massa aqui pra você fazer de empreendedorismo. Você vai ganhar líquido na sua conta, sei lá, 10 mil. Oxi, ó, meu olho chega a brilhar, ó, a felicidade. Vamos, beleza. A princípio, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas aí depois você começa a ver que as pessoas que estão te dando esse dinheiro são pessoas que não têm dinheiro. O curso que você tá vendendo, que eu vou ter que vender para poder ganhar também esse lucro, eu tô vendendo para pessoas que não têm condições. E tem muitas pessoas que É deixam o de curso pagar. do curso. Aí as pessoas estão deixando de pagar suas contas dentro de casa, porque fala assim, poxa, aquele curso de Alex, ele falou que dá 10 mil. Se ele tá me pedindo um investimento de 1.000, pra eu vou ter 9 de lucro, pelo menos esse é meu cálculo, né? Aham. Eu falei, eu vou ter 9 de lucro, pô, eu vou sair muito no lucro, eu vou. Aí pega aqueles 1.000 que, sei lá, de repente é uma parcela do carro que ele comprou pra rodar Uber. E aí vai lá. Então eu acho que esse tá sendo o maior problema, é a enganação, né? Mas isso aí a gente sabe que... Agora tem coisas, tá? Isso é bem forte, mas tem pessoas que gostam de ser enganadas. Não existe Besta. facilidade. Você tá vendendo, como eu já vi golpes, né? 1.000 para 2030 Pô, aí é dias. loucura. Acredite, tem gente que cai. Que investimento é que é 1.000 para 2030 dias? Maluquice, nem a agiota. Faça um consórcio que com R$ 1.000 você vai contemplar uma carta de 60 mil. Tem pessoas que caem nesse golpe. Então tem vezes que as pessoas gostam da facilidade. Essa é a realidade. Tem gente que gosta de ser enganado. Que os golpistas gostam de enganar e Pois pronto. é, liga pronto. a coisa pra Acha o outra. besta. Como diz, né? Todo dia sai um otário É isso e mesmo. um esperto. Aí pronto, casou certinho. Vem cá, Ari, eu queria que você falasse um pouco sobre a aprovação das pessoas, né? Não sei se você já viveu aquela fase que acho que todo jovem vive, né? De você estar sempre buscando a aprovação de alguém, né? Às vezes pode ser do seu pai, da sua mãe, da sua família, às vezes pode ser dos seus amigos, né? E você já passou por isso? Já. Quando as minhas irmãs, né, elas engravidaram mais duas, quando elas fizeram 18 para 19 anos. Então, todo mundo julgou que aconteceria a mesma coisa comigo. Então, tudo que eu fazia a partir daquele ponto era para ganhar a aprovação das pessoas, mas não a aprovação de que, de fato, eu ia fazer a mesma coisa, mas a aprovação de que, poxa, ela é diferente, ela não fez. Uhum. Então, namorar, eu só fui ter meu primeiro namorado com 23 anos. Então, quando a minha irmã do meio engravidou, que ela foi a que engravidou, a última que engravidou, né? Ela tinha, eu acho que eu tinha uns 16 para 17 anos, mais ou menos essa faixa. Então, foi aí da casa dos 17, porque a primeira engravidou eu tinha 14, é isso mesmo, são 4 anos de diferença de Davi para Lara. Dos meus 17 até os meus 23 anos, eu falei assim, não, eu não posso achar um namorado, porque se eu achar um namorado agora, todo mundo vai achar que vai acontecer a mesma coisa que eu. Então, eu ficava assim, e aí todo mundo ficava, né, de fato, quando eu completei 18 anos, a primeira coisa que todo mundo falou assim, poxa, parabéns, você passou, você foi aprovada porque você não aconteceu a mesma coisa que aconteceu com suas irmãs. E aquilo dali, eu falei, meu Deus. Aí passou os 18 anos, eu não engravidei, veio o alívio. Eu falei, ai, graças a Deus, Senhor, obrigado, Jesus. E fiquei, né? E aí, quando eu tive meu primeiro namorado com 23 anos, eu parei assim, eu falei, poxa, eu me privei, né, de tantas coisas pela aprovação das pessoas, né? Eu não saí da igreja, continuei na igreja, mesmo fazendo coisas erradas dentro da igreja. E eu falei, poxa, tudo isso por aprovação? Tipo, tudo isso, minha vida, minha adolescência, minha juventude toda girou em torno de aprovação. Faculdade, quando eu falei que eu queria fazer, porque o sonho da minha vida mesmo era fazer psicologia, mas era o meu sonho, não era o sonho de Deus pra mim. E quando eu comecei a fazer administração, todo mundo falava assim, mas você vai fazer administração? Mas sério, administração? Aí eu, pensando bem, acho que eu não vou fazer mais faculdade, não. Então, por muito tempo, a opinião das pessoas me moviam.
Se as pessoas falassem assim, ah, não, você fica mais bonita com o cabelo cortado. Aí eu ia cortar o cabelo. Ah, mas você fica mais bonita se você usar tal coisa. Eu ia e usava. Então eu era muito moldada e muito maleável com o que as pessoas falavam pra mim. Então a opinião das pessoas aí e o ser aceita, pra mim aí foi o meu caminho e o meu refúgio, né, pra de fato ter pessoas, ter amizades, né, ter a aprovação das pessoas, foi de fato indo com o que as pessoas falavam, né? Ah, mas se você fizer tal coisa, vai ser melhor pra você. Eu falei, então vamos. Opinião própria eu não tinha. Aham. É zero opinião própria. E quando eu tentava colocar a minha opinião, a pessoa falava assim, ah, mas eu acho que a sua opinião... Eu falei, ah, então tá bom, tudo bem, eu guardo minha opinião aqui pra mim. Que bacana. Você que tá em casa aí, que quer fazer o seu podcast, você pode gravar o seu podcast, a gente vai colocar aqui também no estúdio do Grupo AF, tá? Então a gente tá aqui agora no Grupo AF, você pode fazer a gravação do seu podcast, você pode fazer a gravação do seu curso. A gente fica hoje na melhor região de Salvador, né? Aqui no Hangar Business Park, hoje é um complexo de prédios comerciais. Então você pode gravar também o seu episódio, assim como a gente está gravando o nosso aqui. Então eu te convido a chamar a gente no WhatsApp, falar que assistiu o podcast aqui, que quer gravar o seu episódio, ou que de repente, né, faz sentido para você também contar o seu testemunho e participar, que a nossa equipe vai conversar com você, vai ser um prazer falar com você, e você também pode alugar aqui e fazer as suas gravações, tá bom? Então, QR Code tá aqui. Lara, a gente tá chegando naqueles momentos finais do nosso podcast, passou muito rápido, Verdade. eu pulei muita coisa aqui, porque você fala muito. Demais. Eu amo conversar. Mas, assim, eu acredito muito que jovens precisam andar com pessoas que vão agregar conhecimento e fortalecer a sua caminhada de fé. Exatamente. Sozinho é muito difícil. Exato. Sozinho é praticamente, de verdade, é praticamente impossível. Essa ideia que as pessoas falam de culto em casa não Não funciona. funciona mesmo, não. Você precisa estar... É igual a lobo, né? Tem que andar em tribo. Uhum. Porque um fortalece o outro, um apoia o outro. Um dia que você tá triste, o outro te alegra. Um dia que você tá alegre, o outro tá triste, você alegra o outro. E é sobre isso, é sobre viver essa caminhada todo mundo junto, né? E eu queria que você falasse aquela mensagem final que se você tivesse há 10 anos atrás assistindo esse podcast, você queria que alguém falasse para você uma mensagem que fosse mudar a sua forma de pensar e a sua vida. Custe o que custar, continue firme, porque o que o Senhor tem para fazer na sua vida, só você pode fazer. E é na sua vida, não é na vida do outro, é na sua vida. A renúncia, os prazeres momentâneos, tudo é passageiro. Mas aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ele é eterno. Lá em 1 Pedro 5,10 tem um versículo que fala, né, que é necessário que a gente passe por um pouquinho de sofrimento agora, para que a gente futuramente, o Senhor, né, nos restaure, o Senhor nos coloque em firmes alicerces, né, enfim, depois vocês leiam lá em 1 Pedro, e eu gosto muito desse versículo porque ele fala, porque é necessário que a gente passe por um pouco de sofrimento. O Senhor diz, é um pouco de sofrimento. E se alguém há 10 anos atrás chegasse pra mim, se eu voltasse no tempo e chegasse pra mim e falasse assim, ó, a gente vai passar por tais e tais e tais coisas, por tais e tais coisas, eu sei que tudo foi necessário pra eu chegar onde eu tô e que eu não posso mudar o que já aconteceu. Mas eu diria pra mim mesma que é firme as suas estacas no Senhor. Né? Alargue as suas tendas, faça a sua tenda de encontro com o Senhor e busque o Senhor incansavelmente, porque aqueles que olham para o Senhor estão radiantes, né? Como diz lá em Salmos 34, aqueles que olham para o Senhor estão radiantes. E olhar para o Senhor é esquecer de tudo ao nosso redor e, de fato, né, fixar os nossos olhos no Senhor. Acho que é tudo que eu tenho assim para dizer é fixar os olhos no Senhor. Uma polêmicazinha agora, tá? Bem. Uma polêmicazinha. A resposta que você está esperando está nos congressos?
Rapaz, sim e não. Tá. Sim e não. Pipoqueira. Se você tem uma vida de oração com o Senhor e chega um momento que, de fato, você precisa que o Senhor reafirme aquilo que ele já lhe disse, né? Não por dúvida e não por medo, mas porque aquilo dali precisa reacender no seu coração, é válido você pedir ao Senhor para que ele use terceiros. Mas você não pode e nem deve ir em congressos e em qualquer tipo de evento buscando uma resposta do Senhor. Porque às vezes o Senhor quer que você seja a resposta na vida de uma pessoa. Porque você vai para a igreja e fala assim, não, hoje eu vou pro culto de fulano de tal, porque fulano de tal é do manto. E aí você chega lá e o irmão não tá no dia dele do manto. E aí? Você vai se frustrar porque você criou expectativas no homem. Você não criou expectativas em Deus. E a minha oração que eu tenho feito ao Senhor eu falo assim, Senhor, coloca os teus caminhos nos meus caminhos, os teus pensamentos nos meus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos nos meus desejos. Porque eu sei que quando as coisas acontecerem na minha vida, eu vou ter plena convicção de que foi como Deus queria. Então, se eu vou para um culto de domingo, 10 horas, e eu te digo isso, às vezes não é nem no congresso que o Senhor vai falar com você. Às vezes é no seu cotidiano, com pessoas do seu cotidiano. Numa roda de conversa com amigos, alguém vai falar alguma coisa, usar um versículo, alguma coisa que vai dar aquele estralo que você precisava. Então, não é errado, essa é a minha concepção, né? Não é errado você pedir ao Senhor para que te confirme ou te reafirme algo que ele já te falou. Porque, assim, o coração do homem, ele é enganoso. Às vezes a gente deseja tanto algo que a nossa mente, ela vai se auto-enganando. E então você fala assim, Senhor, é realmente isso, né? Minha cabeça, ela realmente, meu pensamento, ele realmente está focado no que é correto. E aí você fala assim, então usa qualquer pessoa, né? Você pede uma pessoa específica e é maluquice também. Fala assim, ó Senhor, que o Senhor amanhã fale comigo, né? Amanhã no culto o Senhor fale comigo, ou no congresso o Senhor fale comigo. Outra coisa é você falar assim, Senhor, eu tô aqui no congresso, fala comigo. Usa fulano para falar comigo, porque fulano tem um relacionamento com o Senhor, fulano entrega. Mas não é assim, até porque Deus usou uma mula, Deus usou um galo. Então, coisas no nosso cotidiano reafirmam o que o Senhor fala pra gente. Não é errado a gente pedir pro Senhor reafirmar. É errado a gente querer que o Senhor só fale com a pessoa, não fale com a gente. Porque se a gente é filho, a gente tem um relacionamento com o Senhor, por que a gente vai ficar esperando terceiros falar com a gente? É verdade. Eu anotei aqui pra gente fechar, né? Que isso é bem legal. Queria que você falasse até um pouco sobre isso pra gente já encerrar mesmo. Uhum. O maior ladrão do propósito não é o pecado, é a distração. Muitas vezes a gente acha que agenda cheia, que tempo cheio, ele é ali um propósito de vida. Eu lembro que uma vez eu falei com um amigo, né? Eu lembro que ele falou comigo assim, ele falou, cara, eu quero ter uma empresa muito grande. Ele deu referência de uma pessoa. Eu falei, cara, eu não quero isso. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu sei o preço que tem que pagar para você ter uma empresa com 100, 200 funcionários. E esse preço eu não estou disposto a pagar. Sim. Porque é um preço de tempo, de vida, tempo de família e renúncias. Esse preço eu não quero pagar. Eu prefiro ter algo menor, Uhum. mas eu ter mais tempo com minha filha, com minha esposa, com minha família. É o que eu quero pra mim, né? Não é que é certo ou errado. Aí no momento ele não entendeu, tá? Aí agora ele foi pai, descobriu que é pai. Aí ele me mandou mensagem esses dias e falou, cara, entendi tudo que você falou agora. Agora eu entendi. Eu falei, você vai ver que agora pra você, talvez, Uhum. não faça mais sentido você ter, porque eu sei o preço que você tem que pagar. E esse preço eu não quero pagar. E isso é muito real, né? Todo mundo tem 24 horas. Se eu não me engano, lá em Eclesiastes diz, né? Quem é que pode acrescentar uma hora a mais ao seu dia? Uhum. A própria Bíblia já diz isso. Então, todo mundo, todos nós temos as mesmas 24 horas. Quem define a sua agenda, o que você vai fazer no seu dia, a sua rotina, é você. Mas
Algo que você não pode deixar de abrir mão é o tempo de qualidade com a sua família. É o tempo de qualidade com Deus. É você se relacionar com as pessoas que estão à sua volta, né? Porque do que adianta você ter riqueza, você ter dinheiro, você ter tudo e Lara crescer e falar assim, poxa, eu não reconheço o rosto do meu pai. Ah, Lara, como é? Faça um desenho aqui das características de seu pai. E ela desenha um bonequinho de palitinho. É algo vago. Perfeito. É algo vago. É isso mesmo. Turma, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Você que está em casa, você que está em qualquer lugar, eu quero te agradecer pela participação. Agora você tem um papel missionário, né? O papel missionário é você fazer 3 coisas. Primeiro é curtir. Segundo é comentar, colocar uma mensagem aqui nos comentários. Terceiro é se inscrever e ativar o sininho. A gente está trazendo diversas pessoas para contar um pouco da sua trajetória, contar um pouco do seu testemunho. E eu sei que a sua vida ali foi alcançada através do testemunho de Larissa, assim como a minha vida também foi alcançada. Eu creio e acredito que não há nada em vão no reino de Deus. Com certeza. Então, se você acessou o podcast agora, não foi em vão, você assistiu, né, esses 54 minutos, a gente vai colocar inclusive no Spotify também. Então, é uma bênção de verdade você poder assistir. Então, você com certeza foi edificado. Então, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Seguir também o nosso Instagram. Nosso Instagram é a FCast Oficial. Acho que vai colocar aqui o meu nome ali. O meu nome acho que é o 2, tá? O meu nome e o Instagram da gente também, que é o FCast Oficial. Não esquece também de curtir, comentar, compartilhar, já falei, mas não esquece também que você também pode gravar o seu podcast aqui no estúdio do Grupo AF, tá? O Instagram é Grupo AF Oficial, você pode chamar a gente no WhatsApp para você fazer suas gravações também. E essa é as considerações finais. Você, Larissa, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, porque o projeto que o Senhor colocou no seu coração, ele tá interligado com uma palavra que eu recebi do Senhor. E é só confirmação de fato que eu tô no centro da vontade do Senhor. Há um tempo atrás eu recebi uma palavra direcionada do Senhor de que o meu testemunho, ele serviria para alcançar outras pessoas e que eu iria fazer isso através das minhas redes sociais. Só que a minha rede social eu tenho 70 seguidores. Então eu não sabia, né, como é que isso ia acontecer, mas eu também não me desesperei. Porque as promessas do Senhor, elas se cumprem no tempo certo, na hora certa. Então eu acredito que de fato não é em vão eu estar aqui, não é de fato em vão as pessoas que vão assistir. Deus preparou cada coisinha milimetricamente, porque Ele é um Deus que Ele faz tudo conforme tem que acontecer. Eu tenho um aprendizado muito forte que eu aprendi, é o seguinte, ó. Tem vezes que existe o silêncio de Deus, que beleza, porque Deus ele tá fazendo silêncio pra gente aprender alguma lição, beleza. Mas tem vezes que, na verdade, Deus tá falando, só que a gente não tá escutando. Verdade. É verdade. Então, às vezes, você tá vendo vários sinais, Deus tá falando, gritando, e você simplesmente não tá na sintonia da voz de Deus. Então, quando você tá alinhado com a sintonia da voz de Deus, você consegue enxergar tudo em pequenos detalhes. São pequenas coisas mesmo, a gente só precisa estar atento aos sinais de Deus. Então, às vezes, por exemplo, você estava indo para o trabalho e nesse trajeto, acontece às vezes comigo, você pega um caminho diferente. Do nada você começa a viajar no carro, Não é você do vai nada. parar. Não é do nada, né? Porque Deus não trabalha com coincidências. Verdade. Aí, do nada, você vai parar em outro lugar. Aí você fala, por que eu vim parar aqui? É um livramento. Né? Exatamente. Então Deus ele tá falando ali o tempo inteiro com a gente, muitas vezes na verdade, e às vezes a gente que não se atenta nesses sinais. Então começa a se atentar nos sinais que Deus está falando Nas com você. pequenas coisinhas. Os pequenos detalhes de todos os dias, né? E é isso aí, turma. Muito obrigado por mais um episódio do AFCast no projeto Que Deus Mudou na Minha Vida. Um abraço. Tchau, tchau.